Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, vai trazer 3 parábolas importantes, uma das 3 importantíssimas. Jesus vai falar a respeito da parábola da ovelha perdida, vai falar a respeito da parábola da dracma perdida e também vai contar aquela que, na minha opinião, é a mais importante de todas, a parábola do filho pródigo. Quero compartilhar com o seu coração o versículo de número 20 do Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Ele diz assim: E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa é uma das parábolas mais famosas, mais importantes do Novo Testamento. A parábola do filho pródigo. Tantas vezes eu, quando menino, ouvi essa parábola quando nós tínhamos que ali confessar os nossos pecados e nos voltarmos para Deus. É importante, no entanto, nós focarmos no verso de número 20, porque a mensagem de Deus para o seu coração hoje é: não desista. Imagine você que o filho chamado filho pródigo, ele era pródigo não porque ele voltou. O fato de ser pródigo significa que ele não tinha juízo, ele não tinha responsabilidade. Ele toma parte da herança do seu pai, foge da casa do pai, vai para uma terra distante e começa a gastar ali os bens da sua herança, os bens do seu pai, os bens honrados do trabalho do pai, ali de forma dissoluta, com as meretrizes, talvez com bebedices, talvez com mundanismos, com formas de uma vida desregrada, uma vida contaminada, uma vida cheia de vícios. E então ele se vê naquela situação sem nada, ele perdeu tudo que o pai tinha deixado de herança. Ele então fica na miséria, na sarjeta, começa a trabalhar para um homem cuidando de porcos, o que para o judeu é pior do que uma humilhação, é o abandono da fé, porque o judeu de forma nenhuma cria porcos, não alimenta de porcos. O porco para o judeu é um animal impuro. Aquele jovem então, ele começa a trabalhar sem mesmo ter salário, ele desejava comer a comida dos porcos, não conseguia, até que um dia ele pensou e falou assim: os trabalhadores de meu pai têm muita dignidade, têm pão com fartura, vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão e vou pedir para que ele me receba como um de seus trabalhadores. A Bíblia então diz que esse menino, regressando, ele estava ainda de longe quando seu pai o avistou. O versículo de número 20 narra isso. O pai avista ele de longe, o pai sai correndo, o pai o atira em seus braços, abraça, beija, o recebe, se alegra com a presença do seu filho, que para ele estava morto e reviveu. Mas o que nos mostra que o pai olhava ainda de longe, o pai o avistava de longe, é porque naquele coração daquele pai, ele nunca havia desistido do seu filho. Eu penso que se passaram anos, eu penso que um homem com aquela propriedade deixa uma herança grande. Eu penso que aquele jovem chamado de o filho pródigo, ele tinha vivido muitos anos de forma dissoluta, de forma desregrada. Se nós lêssemos o final da parábola, o pai vai dizer assim: porque esse meu filho estava morto e reviveu. Então eu penso que não foram questão de meses, foram anos fora daquela casa. Muitos já haviam dado aquele jovem como morto. Então, de repente, o jovem volta, mas o pai o avista à distância. Por quê? Porque todos os dias aquele pai olhava ao longe, olhava a entrada da sua propriedade, olhava a porta da sua propriedade, da sua fazenda, olhava se o seu filho estava regressando. Nunca aquele pai perdeu a esperança, nunca aquele pai desistiu, nunca aquele pai abandonou a fé de que o seu filho um dia voltaria. Não foi o filho que avistou o pai,
pai, foi o pai que avista o seu filho e ele sai correndo em direção a esse filho. Eu quero então deixar essa palavra ao seu coração. Não desista, não perca a esperança, tenha convicção de que aquilo que você está pedindo, está orando para Deus, está clamando ao Senhor, Ele é poderoso para te ouvir, Ele é poderoso para te conceder. Muitos de nós perdem a esperança no meio do caminho. Às vezes você está orando por algo ali para acontecer e não acontece em uma semana, nem em um mês, nem em um ano. Eu quero te dizer, não desista, porque esse pai não desistiu, porque esse é o caráter de Deus. Ele também nunca desistiu de nós. Assim também eu digo para você que é jovem, às vezes você está com um sonho de cursar uma universidade, estudou o ano todo, se planejou, tentou entrar, fez a prova, não conseguiu. Deixa eu te dizer, não desista, persevere, persista. Quantos gênios ao longo da história que mudaram as nossas noções matemáticas, físicas, químicas, científicas. Por quê? Porque a princípio foram ridicularizados por causa de suas ideias, suas teorias, seus teoremas, mas depois foram reconhecidos. Por quê? Porque perseveraram, porque nunca desistiram. Assim também há um prêmio para aquele que persevera, aquele que vai até o fim, aquele que diz lá o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, que se você não desfalecer, você vai colher. Então não é tempo de desistir, é tempo de tentar de novo. Quando Pedro lança as redes ao mar, ele não pesca nada durante a noite toda, mas Jesus fala para ele, vai de novo para o mar, tente novamente, faça outra vez, seja como o pai do filho pródigo, que nunca desistiu do seu filho. Eu quero deixar então aqui o Salmo de número 55, verso de número 22, diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Confie em Deus, lance-se com disposição e vigor nas mãos do Senhor, ore, clame, persevere, persista. Seu casamento está acabando, persista. Deus tem algo para restaurar, para restabelecer. Seu filho entrou por uma vereda ruim, está nas drogas, está com más companhias, não desista dele, persista. Esse pai do filho pródigo perseverou, persistiu. Todos os dias ele olhava e quando ele olhou, ele viu de longe o seu filho voltando. Não perca as forças, não perca a esperança. Tudo está difícil, não passou na prova de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Tente a quarta, quinta, sexta. A sua perseverança vai te levar até o êxito. Eu espero que Deus te abençoe, que Ele enche o seu coração de força, de perseverança. Por quê? Porque o justo jamais será abalado. Deus o susterá, Deus o ajudará, Deus o fortalecerá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.